Olá, queridos, tudo bem? Que bom ver você em mais uma das nossas aulas. Hoje eu quero falar com você a respeito do capítulo 5, a respeito do compartilhamento da célula. Eu vou direto ao ponto, né? Sem apresentações, sem muitas delongas, porque essa aula, inclusive, é uma aula um pouquinho mais breve, mas assim, ela é um aprendizado muito grande. Porque nós vamos aprender hoje nessa aula um pouquinho a respeito da estrutura das células. Olha que importância. É uma aula muito prática, na verdade, porque às vezes, né, nós ouvimos muito falar sobre células, nós pensamos, mas como que funciona a estrutura da célula? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que essa estrutura ela não precisa ser taxativa, ou seja, não precisa ser algo rígido. Ah, tem que ser exatamente desse jeito? Não. Isso daqui é uma orientação. Você pode, né, seguir esse modelo à risca, você pode fazer algumas pequenas alterações, alguns ajustes, colocar coisas, excluir coisas. Você vai ficar a seu critério, mas eu acho interessantíssimo esse modelo aqui para nós, né, aqui na nossa igreja, tem dado muito certo. E eu acho que fica uma célula assim bem organizada, bem completa, com pontos assim muito importantes, tá? Então vamos lá para os primeiros, né? Nós vamos falar aqui de 8 fatores indispensáveis a todas as células, aqui falando a respeito da estrutura da célula de organização. Vou falar do primeiro, que é o louvor e adoração. Esse primeiro ponto ele é de extrema importância, por quê? Porque a nossa orientação para você é que louvor na célula, esse primeiro momento, né, do louvor, que as pessoas chegam, você dá as boas-vindas, e aí nós vamos iniciar o momento do louvor e da adoração. Isso daqui é um momento de nós nos conectarmos com Deus. Então, assim, é muito importante que seja um momento impactante. E aí você pode utilizar, de repente, um violão, se alguém toca na sua célula. Ah, não tem ninguém que toca, não tem problema. Você pode utilizar, na minha célula eu gostava muito de utilizar a televisão com as letras, porque as pessoas conseguiam acompanhar, né, os convidados que ainda não conheciam louvor. Sempre procurava colocar louvores conhecidos, que é outra orientação que nós damos para vocês, louvores conhecidos. E também procurava sempre louvores alegres. Na minha célula, esse primeiro momento de adoração sempre eram louvores alegres. Tem células que colocam 2 louvores animados e põem um louvor lento, já preparando para a palavra. Eu particularmente não fazia assim, mas para critério de cada líder, você conhece, né, o clima da sua célula. Eu fazia sempre esse momento aqui, louvores alegres, louvores dinâmicos, louvores ritmados, que tinham coreografia, que a gente podia fazer a coreografia ali com o convidado, né, estimulando essa pessoa a se soltar nessa hora do louvor. Sempre colocava letra, porque eu colocava na televisão, mas se não é a sua realidade, se você não tem um violão, não tem uma televisão para colocar, você pode utilizar uma caixinha de som e você pode imprimir a letra. O importante é você inserir a pessoa que está ali na célula. Ela não ficar um peixinho fora d'água olhando, né? Porque para você é tão natural, que bom que é natural para você adorar a Deus, mas isso não é natural para todas as pessoas. Principalmente quem está se achegando, né? Um convidado novo, ele não sabe ainda muito bem como se portar em relação a isso. Então é muito importante você realmente inseri-lo. Esse momento é muito importante, por isso você deve dar toda a atenção, né? Escolher louvores conhecidos, não coloque louvores desconhecidos, porque isso tudo vai dificultar. Então, insira mesmo essa pessoa. Um segundo ponto aqui é a respeito da apresentação. Nas nossas células tem um momento de adoração, de louvor, nós vamos para a apresentação. Basicamente, é o momento que nós vamos conhecer uns aos outros e também é o momento de fazer isso sem constrangimentos. Então, você não vai forçar a barra. Porque você precisa entender que tem pessoas na sua célula, convidados, sobretudo, que eles são tímidos, eles estão com vergonha até de falar o nome, né? E aí, se você forçar, não, como é que foi a tua semana? Fala mais. Às vezes essa pessoa ela vai ser afugentada da célula. Então, não faça isso. Deixa ela bem à vontade. Se ela tiver vontade para falar, ela fala. Se ela não tiver, você leva numa boa e já passa para outra pessoa e assim por diante. Basicamente, nas nossas células, nós fazemos da seguinte forma, né? Diga o seu nome e como é que foi a sua semana. E cada um vai falando, né? De uma forma assim bem objetiva para não ocupar tanto tempo, porque às vezes se tiver muita gente na célula pode demorar um pouquinho esse momento e aí de forma objetiva cada um diz o seu nome, como é que foi a sua semana, se foi boa, se foi ruim, o que aconteceu de principal, basicamente é isso. Em seguida nós vamos para o momento da palavra, nós oramos, né, pedindo a direção de Deus e vamos para o momento da palavra. E aqui é um outro ponto assim essencial dentro da célula, porque nós precisamos compreender que a palavra da célula não é igual à palavra do culto. Eu não estou falando do tema, eu estou falando da forma que você transmite ela. No culto nós pregamos, né? É uma palavra que não tem feedback, não tem retorno das pessoas, porque é um monólogo, o pregador, ele ministra a palavra. Na célula a intenção não é essa, então você não está pregando na sua célula. Nós preferimos utilizar um outro termo que é compartilhamento. Você está compartilhando a mensagem na célula, ou seja, a sua intenção lá é fazer com que essa mensagem seja compartilhada com dinamismo e unção. Você vai falar, você vai fazer perguntas para que as pessoas falem sem constrangê-las a responder.
Deixe as pessoas à vontade. Não faça perguntas direcionadas, né, para A, B ou C. Faça de uma forma geral. Quem sentir a vontade para compartilhar, vai compartilhar sem constrangimentos. Mas assim, o que nós precisamos entender, em geral, é que é uma mensagem breve, né, de 10 a 15 minutos. E também ela tem que ser bastante compartilhada. Ou seja, você fala, você ouve outra pessoa, você faz uma pergunta, você retoma a mensagem. E o líder tem que ter essa sabedoria até mesmo de retomar. Porque assim como tem pessoas muito vergonhadas que não falam nada, tem pessoas assim, né, que elas acabam querendo monopolizar aquele momento para elas. Então elas acabam falando, quando vê o líder já perdeu ali o fio da meada e ele já até perdeu o raciocínio, porque a pessoa não parou de falar e já pegou 10, 15 minutos. Então isso também é um ponto importante, tome cuidado com isso. Você como líder, você que está dando a mensagem, né, você precisa saber compartilhar e também pegar de volta. Na hora que você fala, gente, aconteceu isso com você, compartilha. A pessoa tá falando um pouquinho demais, pois é, olha, por isso que tal, você já puxa para cá, para que a gente não perca, né, esse dinamismo e isso não prejudique o compartilhamento da célula. Então a visão é essa, tá? Compartilhar a palavra. Depois disso, nós vamos para o apelo. Na minha célula, esse momento era o momento que aí eu colocava um louvor lento, eu colocava um louvor, né, conhecido, lento, mas era ali preparando o ambiente para oração, preparando o ambiente para intercessão. Nós intercedíamos com base naquilo que foi ministrado na mensagem, né, o tema da mensagem, a gente orava sobre aquilo, sempre fica ali uma chamada para oração, e depois nós fazíamos um momento de apelo, saber quem quer se reconciliar, quem quer aceitar Jesus. Basicamente é dessa forma que acontece nas nossas células aqui, tá? Aí eu falei para você, quer dizer, ainda não cheguei a falar sobre isso, que é a respeito do quebra-gelo. Existem células que elas preferem fazer o quebra-gelo, por exemplo, após aqui a apresentação, tá? Conforme você está vendo. Mas nas nossas células, nós preferimos fazer o nosso quebra-gelo após, por quê? Geralmente nosso quebra-gelo, ele tem alguma relação com a palavra. Não tem obrigação de ter, mas geralmente tem. E por ter uma relação com a palavra, nós gostamos de fazer após, porque ele acaba ratificando aquilo que foi mencionado. Então acaba sendo, né, um fixador melhor. A pessoa pegou a mensagem, agora ela vai para o quebra-gelo, então aquilo fixa melhor na compreensão, no entendimento daquela pessoa. Eu acho muito legal fazer após, mas tem células que fazem antes, então você fica à vontade. Pode ter a ver com o centro da mensagem, como eu disse para você, mas também pode ser simplesmente um quebra-gelo. Então, eu gosto de quebra-gelos que tem a ver com a mensagem, mas não precisa estar preso a isso. Pode ser um quebra-gelo qualquer, contanto que gere o quê? Justamente esse ambiente descontraído. Quebra-gelo é isso, né? É para quebrar o gelo, é para tornar um ambiente assim descontraído, as pessoas ficarem mais à vontade, elas participarem, né, sem constrangimentos, tá? Então, faça esse momento um momento de alegria, um momento de aprendizado também. O 5 passo aqui, o fator, é o testemunho e oração pelos necessitados. Algumas células têm, outras não. É muito interessante nesse momento que após a oração, né, após o apelo, você perguntar, gente, alguém quer dar um testemunho? Pergunte se alguém tem algum pedido especial de oração, né? Algumas células têm uma caixinha de oração, nós tínhamos na nossa célula uma caixinha de oração que nós colocávamos, né, dávamos papel nessa hora para as pessoas, você quer colocar um pedido de oração aqui? A pessoa anotava, dobrava, colocava dentro da caixinha e aí nós fazíamos oração por aquilo e conforme os pedidos forem sendo respondidos, as pessoas elas testemunhavam. Então é muito legal porque fortalecia a fé, né, de todos que estavam ali. E a gente estava toda semana orando e essa caixinha inclusive ela pode passar na mão de cada membro da célula durante a semana para que ele esteja no seu clamor individual, no seu TSD, orando, tirando um tempo de intercessão pelos pedidos que estão ali. Então, é muito bacana, gera até uma responsabilidade em toda essa equipe da célula, né? E aí, essa ideia da caixinha eu acho muito bacana, você pode colocar e implantar também na sua célula, se você ainda não tem. Eu acho legal esse testemunho e oração para os necessitados. Eu observo que algumas células ainda não implantaram isso, mas eu acho que é um momento, assim, de edificação da fé. Legal, tá? Sexto, oferta da célula. A oferta ela deve ser ministrada com alegria e gratidão, explicando o destino dos valores arrecadados. Observe que tem células que não fazem oferta, tranquilo. Tem células que, a maioria das células que eu conheço, elas fazem oferta. Na nossa igreja, as células fazem ofertas. A destinação dessas ofertas também vai de igreja para igreja. Por exemplo, existem igrejas que todas as ofertas arrecadadas nas células vão para o caixa da igreja, tá? Não tem nada errado com isso, porque a igreja ela precisa de investimentos. Na nossa igreja não funciona assim. O caixa da célula fica na célula, porque nós entendemos que essa célula precisa investir no lanche, às vezes uma comunhão, às vezes mandar alguém para o encontro com Deus, encontro de aliança. Então nós estimulamos as células terem o seu próprio caixa, tá? É assim que funciona na nossa igreja, mas isso também fica de igreja para igreja, não tem um certo, não tem errado. Isso é muito da estrutura, da organização de cada igreja. Olha só, um ponto importante aqui na hora de fazer a ofertório na célula, esse é um momento que às vezes pode ser constrangedor para algumas pessoas, mas preste atenção, depende muito da forma como você faz.
Se você chega ali fazendo a oferta quase como quem está pedindo desculpa, né? Ai, gente, chegou o momento, desculpem, tá? Mas é o momento da oferta, é porque a gente tem que fazer, é porque o nosso líder nos pediu para fazer. Se você chega dessa forma, você já chega fracassado, né? Porque você está passando uma visão negativa de algo que não é negativo, algo que é positivo. A oferta, queridos, é o momento de nós agradecemos a Deus. A oferta é um ato de gratidão. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu oferto, eu estou dizendo que eu me importo com o reino de Deus, tá? Então, inclusive, o que eu faria, o que eu fazia na minha célula? No momento da ofertória eu falava, gente, sempre com muita alegria, gente, chegou a hora de nós ofertarmos, vamos apresentar diante de Deus. Se você tem alguma oferta, fique à vontade. Se você não tem, também fique à vontade. Não é um meio de constranger ninguém, né? E eu explicava qual era a destinação dessa oferta. Olha, essa oferta ela vai para o nosso caixa da célula e ela serve para esse lanche abençoado que vocês vão ter após a célula. Ela serve para auxiliar nas nossas comunhões, né? Para fazer a nossa camisa, para eventos que tenham congressos, enfim, encontro com Deus, encontro de aliança, para financiar a ida de pessoas para o encontro com Deus, encontro de aliança. Ou seja, são muitas despesas que uma célula tem. E aí é importante, né, nós termos esse caixa. Então, se você quer abençoar a obra de Deus, essa célula, através da sua oferta, coloque na sua mão que nós vamos orar. Se você não tem o que ofertar, vamos orar da mesma forma. Então, basicamente, era assim que nós fazíamos, de uma forma sempre com alegria, né, nunca ali como com pesar, como se estivesse pedindo desculpa, porque, nós não podemos enxergar dessa forma, sabe? Nós precisamos ministrar a oferta, né, sempre ali entendendo que nós somos abençoados por Deus e que nós somos gratos pela oportunidade de ofertar. Então, basicamente isso, né? 7, depois, esse aqui é um momento muito esquecido nas células, os avisos. Então, preste muita atenção nesse momento. Os avisos são o momento que nós fazemos o repasse de informações. É o link entre a nossa célula e a nossa igreja local. E é muito importante nós conseguirmos trazer as pessoas da célula para a igreja local. Eu sei que é um processo. Por isso que o momento dos avisos tem que ser assim muito intencional, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem os avisos após o lanche. Nossa, não dá pra fazer, sabe por quê? Porque após o lanche é um momento que todo um conversa para um lado, um conversa por outro, é comunhão. Ninguém presta atenção em aviso nessa hora. Então, antes do lanche, nós aconselhamos você fazer o aviso. Você vai falar, gente, olha, quero dar os avisos para vocês, já escalhe alguém na sua célula para fazer isso. O que nós vamos ter essa semana? É uma semana de bênção, de vitória, vai ser uma semana abençoada. E aí nós vamos ter na quarta isso, e na sexta temos isso, e no sábado você tem nosso convidado especial, sempre com muita alegria, né? Passando as principais informações e tentando sempre o que? Trazer as pessoas da célula a essa comunicação com a igreja local, que a célula não é separada da igreja, a célula ela faz parte da igreja, ela é um reflexo, né, da igreja. Então, nós precisamos sim fazer com que as pessoas que estão ali na célula rompam essa barreira e consigam também participar das programações da igreja local, que é um alimento espiritual para a nossa vida. E o oitavo e último, a oração final e pelo lanche, quando, né, que no momento que a célula termina, e aí você fala assim, vamos orar consagrando o lanche, agradecendo. E aí nessa hora nós fazemos a oração final agradecendo pela célula, já consagra o lanche só numa levada, e aí nós já vamos ter um momento de comunhão. Eu já aviso, olha gente, não saia com pressa, fique um pouquinho para comunhão, vamos lanchar, vamos conversar, vamos interagir, né? Vamos formar relacionamentos aqui, então fique aí, não saia com pressa, porque nós vamos ter um momento precioso, que é o momento da comunhão. Legal? Então basicamente é essa estrutura aqui. Algumas orientações práticas para a reunião da sua célula. Essa aula, como eu disse para você, é uma aula breve, mas é uma aula muito prática, tá? Primeira orientação prática para sua célula. Não pressione ninguém a compartilhar. Eu já supervisionei células em que as pessoas pressionavam as outras a compartilhar e ficava um clima assim muito constrangedor, porque imagine que é você perguntar, às vezes até coisas da Bíblia, né, que às vezes até um cristão tem dificuldade de saber, quanto mais um visitante, e a pessoa ficava ali com aquela cara de tacho, né, de que eu não sei nada, envergonhada, não sabia o que responder, e é muito complicado. Então não pressione, não é a intenção da célula isso, não é a visão da célula. Deixa sempre as pessoas à vontade, para que elas possam compartilhar, para que elas possam falar, para que você possa, né, é muito bom quando elas compartilham, porque nós aprendemos muito mais com aquilo que nós falamos do que com aquilo que as pessoas falam. Então, quando eu faço as pessoas falarem, elas assimilam melhor. Isso é bom, mas eu não posso forçar, senão eu posso correr o risco dessas pessoas ficarem tão constrangidas que elas não queiram mais voltar para as nossas células, tá? Outra dica legal aí, não deixe que as pessoas gastem muito tempo falando de assuntos não relevantes. Isso daqui também, como é um ambiente muito informal a célula, né? É muito normal que isso possa acontecer. Você está falando aqui e aí vem o outro de lá fala daqui, porque é a mensagem compartilhada, como eu disse para você.
Mas tome cuidado você que está ministrando a mensagem, que está compartilhando, você ser essa pessoa que tem cuidado tanto, né, de soltar a mensagem para que as pessoas comentem, mas de pegar de volta. Porque se você perder o time, vai virar bagunça a célula. E aí até você perde o raciocínio do que você estava falando. Então, olha, pergunte, a pessoa comenta, você percebeu que a pessoa está demorando um pouquinho demais, está monopolizando, né? Inclusive, o ponto quinto aqui é não deixe de uma pessoa monopolize o tempo falando excessivamente. Eu vou falar dos dois ao mesmo tempo. Você percebe que a pessoa está falando coisas que não são relevantes, ela está monopolizando muito tempo. Você, educadamente, pega de volta a mensagem. Como? Pois é, então olha só, é por isso que tá aqui dizendo, tá, você já puxou para você. Olha, isso mesmo, querida. Olha, inclusive aqui na nossa mensagem tá falando isso, você já puxa para você. Porque senão vai virar bagunça, senão perde-se o foco, né, da mensagem, e aí nós temos que ter muito cuidado com isso. Terceiro ponto, estimule o compartilhamento de lutas pessoais. Como que eu faço isso, né? Isso acontece no ambiente onde não há condenação. Se você está num ambiente em que você fala algo e vem os três amigos de Jó para lhe condenar, aí o que vai acontecer? Você vai ficar... Ninguém vai querer compartilhar lutas, né? Todo mundo vai querer ali fingir que é algo que não é. Então, esse não deve ser um ambiente de uma célula saudável, né? Inclusive, como líder, eu acho interessante, às vezes, até como próprio líder, compartilha suas lutas. Porque isso mostra para as pessoas que ele é tão ser humano quanto qualquer ser humano, que ele tem lutas como todo mundo tem. Então, isso traz uma proximidade entre as pessoas da célula e o líder, tá? Portanto, você está ali, olha, você está passando por algo, compartilhe conosco, né? E aí, você dá a oportunidade da pessoa compartilhar e assim por diante. E claro, se você perceber que é algo muito pessoal, que não tem como compartilhar em grupo, não tem problema, direcione para o discipulado, tá? Não permita as discussões doutrinárias. A célula não é local para discussões doutrinárias. Não é para falar sobre dízimo, não é para falar sobre cortar cabelo, não é para falar sobre usa brinco, ouve música do mundo, não ouve, sabe? Não é para discutir esse tipo de coisa. A célula tem momento para isso, com certeza. Dentro do discipulado, sobretudo, é o momento de você, dentro da escola, você aprende muitos assuntos assim, dessa natureza. Dentro do discipulado, você consegue trazer as suas dúvidas, o seu discipulador vai lhe ajudar a chegar a alguns esclarecimentos, mas não é um ambiente para a célula. A célula, ela é pontual, ela é direcionada. A célula é um momento evangelístico, é para falar sobre o amor de Jesus, é falar sobre salvação, né? É um local específico para isso. Então, se você percebe discussões doutrinárias, tenha cuidado de redirecionar melhor a sua célula. Olha, gente, não é momento para isso. Depois, querido, se você quiser conversar, nós conversaremos em particular, mas o nosso objetivo aqui é falar do amor de Jesus. Aí pronto, você já vai e continua a sua célula. Quinto, eu já falei. Sexto, não permita que um exponha a falha do outro. Às vezes, na hora que a gente abre, né? Quem quer comentar, já passou por isso. Aí vem um daqui, né? E fala assim, eu não passei, mas o João, eu lembro que o João já fez isso. Aí já pensou o constrangimento? Né? Cada um fale de si. Não permita que as pessoas fiquem expondo a falha dos outros, né, ali sob o pretexto de compartilhar, porque isso não é legal, isso constrange, né? Então, assim, tenha bastante cuidado com isso. 7, não tente ter todas as respostas. Eu sempre dou um exemplo. Uma vez na escola bíblica, me perguntaram algo que eu não sabia a resposta. Me perguntaram algo que eu não sabia a resposta e eu fiquei a responder para não deixar de ter resposta. Eu respondi algo que depois, avaliando bem, eu falei, puxa, respondi errado, não foi correto. Aí na próxima aula eu tive que retificar aquilo que eu tinha falado. Eu falei, gente, eu falei isso, mas na verdade a Bíblia nos fala isso. Eu fui estudar um pouquinho melhor e eu vi que não é dessa forma, então ficou mais feio, na verdade. Por isso, hoje... Aliás, deixa eu explicar para você uma coisa. Nós vivemos numa sociedade que parece que ninguém pode ter erros. Ninguém pode não saber. Isso não é saudável, isso não é bom, porque nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo de tudo. Então você precisa ter tranquilidade quanto a isso, tá? Tenha tranquilidade de saber que você não sabe tudo, eu também não sei tudo. E se alguém te perguntar algo que você não sabe as respostas, você não precisa ter as respostas. Você vai falar, olha, eu não sei, mas eu vou buscar com o meu discipulador, eu vou estudar um pouco mais. Semana que vem, ou tal dia, nós conversamos a respeito disso. Tenha muita tranquilidade quanto a isso, tá bom? Não tenha esse receio, né, que a sociedade hoje implanta, que parece que todo mundo tem que buscar uma perfeição de forma que ninguém pode não saber algo. Isso não é saudável, porque nós não somos assim, né? Nós temos as nossas limitações, nós precisamos assim, ser bem resolvidos quanto a isso, tá bom? Então, isso evita até erros, né? Como o exemplo que eu dei pra você a meu respeito. E aí nós já vamos praticamente encerrar aqui a nossa aula, tá?
O oitavo ponto é estejam sempre bem-humorados, não deixe com que, às vezes, os problemas pessoais, né, a gente transmita aquilo, as pessoas não têm nada a ver com isso, nós precisamos ser tratados, é claro, não quero que você seja um ator, fazer um teatro na sua cela, não, mas procure sempre separar as coisas e ser uma pessoa bem alegre, bem-humorada, que transmita, sabe, uma pessoa carismática. Eu acho interessante quando eu vejo líderes, né, que às vezes eles não têm nem tantas assim, qualidades como você imagina que um líder tenha, mas são pessoas tão carismáticas, eles ganham muito por isso. Eu não estou dizendo que carisma é tudo, eu estou dizendo para você que ele é uma boa porta de entrada. Então, líder, se você não tem isso, né, você busca em Deus ser uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa assim carismática, uma pessoa receptiva, isso é muito bom. Nono, deixe o Espírito Santo conduzir a reunião. Nenhuma estratégia que eu vou dar aqui para você, que nós vamos compartilhar, ela substitui a ação do Espírito Santo. E um outro detalhe, não pense que por você ter estratégia, o Espírito Santo não possa agir. Quando Davi ia para as guerras, ele buscava Deus e o próprio Deus dava as estratégias. Então, nós vemos em Davi um exemplo de plenitude nesse sentido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e com as estratégias certas, que vem inclusive do próprio Deus. Assim que tem que ser a nossa célula. Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que buscar ler mais a respeito de célula, buscar ler mais a respeito daquilo que você está tendo dificuldade, discipulado, liderança, multiplicação. Busque. Mas entenda que nada substitui o Espírito Santo na nossa vida e que uma coisa não exclui a outra. Você pode ser uma pessoa que estuda, que se aperfeiçoa e ainda assim você é totalmente dependente do Espírito Santo. Não confunda isso, tá? Porque algumas pessoas, na ignorância delas, elas confundem. Elas acham que se elas estudarem uma mensagem, o Espírito Santo não vai falar. Muito pelo contrário, você faz a sua parte, mas você depende do Espírito Santo para que ele faça a parte dele. Décimo, faça perguntas em aberto, né? Perguntas amplas, né? Se você fizer perguntas fechadas, por exemplo, tem pessoas que elas vão fazer perguntas muito fechadas, né? Ah, tal coisa, isso já aconteceu com você? Aí a pessoa vai responder sim ou não. São perguntas fechadas que dão respostas fechadas, ou seja, as pessoas acabam não sendo estimuladas a compartilhar. Mas, por exemplo, né, perguntas em aberta, aí nós colocamos exemplo aqui, se você estivesse no barco, quando Jesus andou sobre as águas, o que você faria? É o tipo de pergunta que a pessoa não consegue responder sim nem não, né? Porque é uma pergunta em aberto, ela vai ser estimulada a compartilhar um pouco mais. Então procure fazer essas perguntas em aberto, perguntas amplas, né? Que consigam fugir da resposta sim ou não. É muito importante isso também para que as pessoas sejam estimuladas a compartilhar. E por último, para nós encerrarmos, né? Estimule a honestidade no compartilhamento da célula, ou seja, um dos objetivos da célula é que as pessoas possam se abrir e ser ajudadas. Por isso precisamos de um ambiente adequado, receptivo, sensível aos problemas do próximo, sem acusações, né? Que são os famosos amigos de Jó que só chegaram lá para acusar, sem diagnósticos prontos, ah, isso é por causa daquilo, né? E constrangedores, sem fofoca, etc. Ou seja, para você estimular a honestidade na célula, precisa ser um ambiente acolhedor. Se for um ambiente acusador, ninguém vai ser estimulado a ser honesto na célula, e aí você vai ter diversos atores, pessoas que estão ali fingindo que são algo que não são. É melhor que as pessoas sejam honestas e sejam tratadas, né, nas suas falhas, nos seus erros, mas tratadas o quê? Com carinho, com amor, né? E sem acusações, porque isso acaba realmente fazendo que as pessoas não compartilhem, do que as pessoas ficarem fingindo algo que elas não são e você acha que está tudo bem e na verdade não está tudo bem. Então na célula, preze por esse ambiente de honestidade, no compartilhamento. Olha, realmente eu não estou bem nisso, mas eu pretendo melhorar e tal, estou passando essa luta, de forma que ninguém pule, né, da célula e fala assim, ah, mas é porque tu é isso, ah, porque tu é aquilo, ah, porque tu também não quer mudar de vida, né? Então, sem com que haja esse ambiente de acusação. Muitos confrontos eles acontecem, inclusive, principalmente dentro do discipulado. Mas nesse momento da célula, o momento de nós ouvirmos, de nós orarmos uns pelos outros, o momento de nós não termos o comportamento de amigo de Jó, de acusador, mas de acolhedor, né? De forma que nós possamos ajudar as pessoas a continuar a sua caminhada na fé com muito amor e aí sempre, claro, procurando tratar essas áreas que ainda precisam ser tratadas. Então espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha aprendido bastante, assim como eu também aprendi, e eu quero aguardar você para a nossa sexta e penúltima aula da nossa classe de TLC, tá bom? Aguardo você para a próxima aula.